Olá, estudante, tudo bem com vocês? Olá, alunos, tudo bom? Professora Lidiana, juntamente aqui com o professor. Sou o professor Alexandre Lacerda, como você já vem acompanhando aí. Nós aqui Estamos vamos também com começar... o Sâmio, nosso intérprete. A gente sempre esquece dele, né? Perdoa. Mande aí um alô aí para o Sâmio também. Então, gente, nós vamos começar com a Semana de Arte Moderna, falando assim dos momentos iniciais, alguns artistas que foram determinantes, né, para que acontecesse esse grande momento, essa grande virada na arte brasileira. Muito bem, estudantes, estamos iniciando então um novo tema, né? Trabalhamos aí nas aulas anteriores um pouco da arte moderna, como as vanguardas artísticas, né, que deu início aí à arte moderna, e isso influenciou no Brasil. O Brasil também teve um momento de arte moderna, né, professor? Da transição dos artistas, que muitas vezes traziam trabalhos com influência da arte estrangeira, a arte europeia, e buscou, então, criar a nossa própria arte, no contexto da nossa cultura, não é isso? É verdade, porque no nosso país, né, os intelectuais, aquelas pessoas que tinham chance, condição de viajar fora do Brasil, perceberam logo que o Brasil estava em descompasso com a arte, com os movimentos intelectuais do mundo como um todo, né? Então, o Brasil estava em franco atraso o pensamento, as artes e tudo mais. Então, esses artistas começaram a trazer novidades, e até artistas de fora que vieram visitar o nosso país, né, acabaram trazendo influências que ajudaram a deixar isso mais claro para todos nós. Trazer uma nova roupagem para a arte brasileira. Então vamos ao início, vamos à tela ver quais são os artistas que nós vamos abordar hoje. O primeiro artista aí é o Lazar Segal, né? E depois, que ele não é brasileiro, é um lituano, e ele traz grandes influências. Depois nós vamos ver também uma das artistas brasileiras que assim teve grande destaque, que estudou fora, que viajou. Nós vamos ver durante a aula, que é Anita Malfatti. Então, estudante, o nosso tema é modernismo brasileiro e artistas, né? Parte 1, vamos dar sequência nos estudos, na parte 2, parte 3. Vamos falar da semana de 22, que foi a Semana de Arte Moderna, contar um pouco das questões que levou, então, a essa semana. Então, vamos começar com esses artistas, aí, conhecer um pouco dos trabalhos deles. Então, vamos fazer a leitura das habilidades? Vamos lá. A habilidade de analisar as visões de mundo, né, que esses artistas aí foram apresentando, né, os conflitos de interesse, aconteceram muitos conflitos, né? Vocês vão ver preconceitos, ideologias, tudo isso presente nos discursos, na apresentação dos trabalhos veiculados nas diferentes mídias daquele momento, né, do mundo, né, e do nosso Brasil, ampliando assim as suas possibilidades de explicação, interpretação e até intervenção crítica na realidade. Então, seguindo aqui, nós temos o momento histórico, né, a base histórica, o que estava acontecendo no Brasil, o entorno, o que fez com que tudo isso começasse a se desenvolver. Olha só, no início do século XX, né, o Brasil vivia... No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, né, desse período aí, de 1894 até 1930, mais ou menos esse período aí. Tá? Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias, né? Aquelas pessoas mais poderosas, rurais, e na prática eles eram chamados da política do café com leite, né? Na prática, a influência desses poderosos aí, dessas pessoas aí, era o que a gente chama, o que ficou conhecido como a política do café com leite. Então, todo esse entorno aí, vocês estão vendo ali no quadro ali do lado ali, que é uma espécie de gangorra, né,
De um lado tem os cafeeiros, do outro lado tem o pessoal das Minas Gerais, do leite, né? Era São Paulo e Minas Gerais governando o Brasil, né? Influenciando decisivamente no que estava sendo determinante na política brasileira. Ao mesmo tempo, estava chegando ao Brasil grandes levas de imigrantes, né? E vamos ver lá na tela, lá, que eu quero mostrar para vocês. Olha, Portugal, óbvio, né? O primeiro grupo maior de imigração, mas logo seguido do grupo italiano, né? Gente do mundo inteiro, né? Da Espanha, da Rússia, da Austrália, da Alemanha, gente do mundo inteiro. Então, mas teve aquele grupo que foi o grupo maior. Então, olha só, em paralelo, o Brasil recebia milhões de imigrantes de origem italiana, esse grande grupo aqui, e japonesa. O destino dessas pessoas, né, era trabalhar nas lavouras de café ou nas indústrias de São Paulo. Essa era a base. Foi nesse momento que veio a acontecer as primeiras mudanças na arte brasileira, né? Os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras raízes do que veio a brotar. A burguesia... Vai, professora. Então, queridos, o que nós podemos refletir sobre esse momento aí que o senhor trouxe, né? Sobre essa questão aí da política do café com leite, da República Velha, esse contexto histórico, né? Onde havia também muitos imigrantes. Isso marca o quê? Muitas mudanças no Brasil, né, professor? Então, os nossos artistas, muitos deles, né, eram filhos de burgueses, né, burgueses dessas famílias rurais, donos, né, de fazendas, de muitas terras, enfim. Eles iam estudar fora. Então, muitos artistas, escritores e pintores, né, foram como a Anitta, foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, foi para escolas de artes também europeias. Então, muitas vezes eles eram influenciados por essas escolas. Então, muitos movimentos artísticos, né, europeus ou até norte-americanos, eles eram influenciados e faziam obras. Tem muitas pinturas que não foram feitas no Brasil. Então, com todo esse movimento da mudança também na política, o aumento também da zona urbana, né? As pessoas começaram também, com a modernidade, vir para a cidade, com o aumento da indústria. São Paulo, né, começou a desenvolver muita indústria, né, abrir muitas fábricas e aumentou mais ainda a imigração. Então, houve várias mudanças aí no contexto econômico, político, social e na cultura também não seria diferente. Os nossos artistas perceberam que no Brasil não tinha o quê? Uma identidade nacional. Então é por meio da arte, da literatura, que isso seria possível, né? Essas mudanças, destacar essa cultura nacional. Então ali nós trouxemos essa imagem aí, já falando da Semana de Arte Moderna, estaremos, né, aprofundando mais na próxima aula. Então vamos seguir aqui, professor, nos slides. Já vamos falar do primeiro artista, professor. Fala um pouco aí de Segal. O Lazar Segal, né, que é o artista lituano, né, de origem judaica. Ele inicia os estudos de artes em 1905, na Academia de Desenho do mestre Antokolsky, em Vilna, na Lituânia. O seu primeiro contato com o Brasil ocorre em 1913. E aí ele consegue fazer uma exposição em São Paulo e outra em Campinas. Aí depois ele volta para Dresden no mesmo ano. O que acontece? Este artista, ele se apaixona pelo Brasil, né? Então, no Brasil, ele se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas, pelos tipos humanos, principalmente os negros, que são exóticos ao olhar europeu, são diferenciados, né? Então, o repertório de temas do Segal são expressões do sentimento de compaixão, da compaixão dele
pelo ser humano, existencialmente marginalizado, né? Como os negros estavam assim bastante marginalizados no Brasil, porque uma maioria de escravos e ex-escravos, né? Então ele se compadece dessas pessoas e procura retratá-los de uma maneira mais humana, de uma maneira mais alegre, sem aquele contexto de sofrimento, de opressão em que os negros viviam. É esse olhar aí, aliado a técnicas que ele estudou lá fora, que foi trazendo não só para as formas, como também para o uso das cores. Nós sabemos que fora do Brasil nunca parou de haver uma evolução artística, um movimento contestando o outro, um movimento se antecipando ao outro, trazendo novidades, formas, outros estudos. E então, por conta disso aí, o Lazar Segal, aqui no Brasil, ele trouxe assim, um grande impacto. E a sua exposição, aqui no Brasil, nós vamos ver mais alguns quadros, as suas amostras aqui foram totalmente aceitas, com nenhuma crítica desfavorável. Até porque ele destacava a comunidade brasileira, né? Cultura brasileira, né? Certamente isso aí... Os povos afro, brasileiro, então... Trouxe simpatia para ele. Exato. Então, foi muito aceito, né? Apesar dele não ser brasileiro, porém ele foi muito aceito aqui. Então, vamos ver os próximos textos que vamos trazer para vocês. Então, nós temos aí o menino com lagartixa, né, o homem com violino e também esta Maria aí, né? E ele usa tonalidades sóbrias do período alemão com cores mais iluminadas. Então, o repertório de temas de Segal privilegia assuntos extraídos da cultura judaica e seus personagens são expressões do sentimento de compaixão, que já ressaltamos aí, né? Pelo ser humano que está marginalizado. Então, por isso que ele deita o olhar sobre a arquitetura das favelas, né? E pelos tipos humanos. Então, vamos seguir e nós vamos ver aí, ó, mais uma imagem aí, o Bananal, né? E vemos também Eternos Caminhantes, né? Mais uma obra aí que teve grande destaque do Lazar Segal. Outra obra aí, ó, de 1912, Aldeia Russa, né? Onde ele utiliza cores escuras e contrastantes, como nesse quadro aí, né? E essa tela inaugura, na pintura de Segal, o movimento de geometrização das composições, né? Então, podemos até comparar um pouco com o cubismo, né, professor? Sim. Foi uma vanguarda artística de Picasso. E Picasso influenciou muitos artistas, porque é muito interessante fazer obras, né? Utilizando aí traços, formas e cores, né? Brincando com a imagem, ou seja, ao mesmo tempo até fazendo uma obra ali abstrata, né? Ao mesmo tempo abstrata. Exatamente. E ao mesmo tempo comparando com o real, com a cultura, com a forma que as pessoas são, né? Então ele tinha essa forma muito interessante de brincar, né, com o seu trabalho, muito divertido. Então, gente, a abstração que a professora está ressaltando, né, porque tudo que você leva mais tempo imaginando, o que né? Planejando, pensando sobre o que é e sobre o que vai colocar, eu estou pensando, porque eu estou falando do ponto de vista da pessoa que vai fazer, né? Mas ela está certa ao ressaltar o lado de quem está observando, quem está recebendo a obra de arte. Quer dizer, o observador, aquele que consome a obra de arte, é quem passa pela experiência estética ao olhar para o quadro. Então, voltamos lá na nossa tela para a gente ver o seguinte, ó, ele registra as suas impressões da terra natal, que é Vilna, na Lituânia, e desses primeiros planos aí na pintura,
antes em evidência, ele passa a relacionar com um plano anguloso. Então, ele começa a pegar as influências, como a professora falou, lá do Picasso, lá do cubismo, né? Nesta tela, por exemplo, a moldura que envolve os personagens em destaque é o correr de casas baixas da aldeia. Então, você dá uma olhada lá e você vê que realmente, quando a gente olha assim ao longo, a gente vai tendo essa sensação, né? Que elas organizadas em triângulos e prismas espelhados, pontuados por pequenos recortes da porta das janelas. Então, tudo isso está aí diante do nosso olhar. E aqui nós vamos para o Morro Vermelho, que é uma das obras mais complexas, né, do Lázaro Segall, onde ele retrata figuras oprimidas, mãe e filho, negros e pobres. Ou seja, nesse caso aí, é uma espécie de releitura da Virgem e o Menino, né? Ele, com traços africanos, com esse olhar representando, fazendo paralelo, uma comparação, né, da Virgem, né, que, como a gente é acostumado a ver, né, já com esse olhar de procurar, de certo modo, né, mostrar o sofrimento humano. É isso? Vamos ver a próxima tela? Então, nós vamos aqui para a nossa próxima tela, que é um autorretrato. A pessoa fez o retrato de si mesmo, né? Então, o autorretrato revê o alinhamento dele, do Segall, com o expressionismo, que foi um movimento em que ele se engajou durante seus anos de Dresden, na Alemanha, quando ele frequentou a Academia de Belas Artes, né, de lá. E os autorretratos testemunham que personagem era Lázaro Segall, em cada momento como pessoa e como artista, revelando ao longo do tempo as transformações em seu rosto. Ok? Então vamos seguir aqui. E a gente agora chega na nossa artista, Anita. nosso produto nacional, Anita Malfatti. Anita Catarina Malfatti. Então, vamos falar um pouquinho da biografia da artista, né? Vamos com bastante atenção para a gente aprender bem sobre ela, porque é uma artista muito destacada, principalmente as suas obras, né, nos livros didáticos, enfim, estão sempre... ela muito, até hoje, né, é muito destacada. Então, ela foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, também professora. Então, ela era portadora de deficiência motora, né, tinha uma dificuldade nos movimentos, mas foi a pioneira da arte moderna no Brasil. Então, uma mulher além do seu tempo, né, até porque nesse período aí, mulheres não eram muito bem vistas, enfim, sofriam críticas, mas ela se iniciou os seus estudos fora do Brasil, lá no Colégio São José, no ano de 1897, estudou também em Mackenzie, no Colégio Mackenzie, onde formou professora aos 19 anos de idade. Então, aqui um retrato da artista. Então, ela, como artista plástica, né, aprendeu a pintar com sua mãe, estudou em escolas, né, aquelas escolas acho que eram brasileiras, se eu não me engano. Aqui, durante as escolas de artes, que ela foi para outros países, como os Estados Unidos, estudou na escola de arte em Nova York, também foi para a Alemanha, enfim, na Escola de Belas Artes, né, na Academia de Belas Artes. Em 1910, bem antes aí da Semana da Arte Moderna, ela estava, né, na Alemanha, pintou. A pintora, então, entrou em contato com o expressionismo. Então, observamos aí esses artistas sempre em contato com a arte
com as vanguardas europeias, né, nesse período aí. Influenciou, então, a sua arte. Nos Estados Unidos, ela foi influenciada pelo movimento modernista. Então, estudante, a Anitta ela retornou para o Brasil em 1917 e, naquele ano, houve o quê? Uma polêmica de uma exposição artística individual, com 53 obras. Poderíamos ter trazido algumas obras dela, né? Mas não trouxemos. Mas vamos falar um pouco dessa polêmica aí, professor. Pois é, o Lazar Segal, ele expôs em 1913, né? E em 1917... Vamos ver ali a tela, para a gente já destacar aí a polêmica, né? Com a Anitta Malfatti. Então, em 1917 foi que ela fez a sua primeira exposição, cuidadosamente planejada, né? E aí a intelectualidade brasileira se fez presente. E entre essas pessoas que estavam lá, né, estava também o Monteiro Lobato, né, consagrado escritor brasileiro, né, com várias obras de conhecimento, várias obras que inclusive caem, né, no Enem, que tem questões sobre essas obras, e vários serviços prestados à arte brasileira, à literatura, né? Então, a pessoa de uma opinião de grande respeito. Inclusive, ele também escrevia para alguns jornais, né, colocando sua opinião, né? Então, quando ele vai para a exposição, que ele assiste, quando ele vê os quadros da Anitta, ele fica chocado, né? Então, ele chocado com a exposição da Anitta Malfatti, ele dispara, ele fala assim raivosamente, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Então foi ele o crítico, né? Foi ele que fez a maior crítica mais pesada contra a Anitta, né? Ele fala assim, ela tem um talento fora do comum, porém está a serviço de uma nova espécie de caricatura. Então, ele falou muitas coisas pesadas. Nós vamos ver mais um pouquinho aí, ó. Então, nessa exposição de 1917, teve grande repercussão, né? O escritor Monteiro Lobato, como vocês viram ali a imagem dele, né? Foi o crítico da época, era o crítico de arte, né? Então, que ele chamou as obras da Anitta, ele escreveu um artigo, né, com um artigo intitulado de Paranoia ou Mistificação. Já o escritor Oswaldo de Andrade defendeu a pintora no Jornal do Comércio. Então vamos ver um pouquinho dessa crítica, né? Pois é, na crítica, né, o escritor Monteiro Lobato, ele escreveu muitas coisas, né? Então, e ele intitulou de Paranoia ou Mistificação, né? Então ele diz o seguinte, isso foi no mês de dezembro, depois que ele visitou a exposição de pintura moderna da Anitta, né? Ele soltou os cachorros lá na sua coluna, né? No Jornal do Estado de São Paulo, e falou que a arte dela era uma arte anormal, e que a artista estava trazendo para o Brasil uma coisa que não tinha propósito, né? Os modernistas, então, para ele, nada mais servem do que desnortear e apavalhar o espectador. Olha aí como ele foi pesado. Então, professor, podemos refletir que essa crítica, que foi uma crítica negativa, né? Podemos dizer, porque foi contra a artista. Ela ficou muito chateada, muito triste, mesmo que outros tenham defendido, mas foi uma crítica negativa e ao mesmo tempo positiva. Por quê? Destacou o trabalho da artista, dela foi mais bem vista ainda, porque ele divulgou lá num jornal, fez um artigo sobre isso. Então, falem mal, falem de mim, falem mal, mas falem de mim, né? Não tem esse enunciado aí? Pensando aqui no outro... Então, de certa forma, ela foi reconhecida mais ainda através das críticas, né? Ela não deixou de ser reconhecida, e é isso mesmo, a arte moderna veio para impactar, né? Porque traz mudanças, muitas vezes os artistas eles focam ali a cultura no qual ele está inserido, né? O país, enfim.
Então, ela rompeu ali com os padrões da arte estrangeira e buscou fazer trabalhos aqui, desenvolvendo, então, a identidade nacional, a cultura nacional, né? Então, ela fez vários trabalhos interessantes, muitas pinturas de retratos, né? Naquela época ainda não tinha câmera fotográfica, então era retratos, né? Então, gente, veja bem, de um lado, né, tem essa visão, né, de que a artista estava assim colocando coisas absurdas, né? Mas o tempo chegou a mostrar que, na verdade, a Anitta estava trazendo a modernidade para o nosso país, né? Coisas então, novas. Né? O Monteiro Lobato, como uma pessoa assim que resiste a mudanças, né? Como uma pessoa conservadora, ele reagiu violentamente, ele não aceitou, ele criticou, mas outras pessoas, outros artistas, outras pessoas mais viajadas, talvez, né, colocaram de outra maneira, viram com outros olhos, né, e puseram a sua opinião. Então, nós vamos seguir, porque nós vamos, assim, ver de certo modo, né? Vamos para a tela aqui ver um outro trabalho aí da Anitta. Pois é, o Oswald de Andrade, que também ele era escritor, crítico e jornalista, ele foi quem levantou-se para defender a Anitta, né? E ele foi quem fez a sua opinião, a sua crítica, expôs, vamos dizer assim, a defesa ao trabalho da Anitta. Ele fala o seguinte, ó, Anitta é um temperamento nervoso e uma intelectualidade apurada a serviço do seu século. A ilusão que ela constrói é particularmente comovida, é individual e forte e carrega consigo as próprias virtudes e os próprios defeitos da artista. Onde está essa realidade? Perguntarão nos trabalhos extravagantes, de extravagante impressão que ela expõe. A realidade existe mesmo nos mais fantásticos arrojos criadores. E é isso justamente o que os salva. Exato. Então, professor, estamos vendo aí uma das paisagens que ela pintou, paisagem de Santo Amaro. Ela pintou muitas paisagens, né? Retratos e também paisagens de várias cidades, né? Até as cidades estrangeiras que ela passou, ela teve alguma pintura. Vamos ver a próxima imagem? Aí, que é o título O Farol. O Farol. 1915. Então, observamos essas obras aí, esses trabalhos que antecede aí, que é bem antes da semana, né, da arte moderna. Então, esses artistas já estavam desenvolvendo aí vários trabalhos, né, dentro desse contexto do modernismo. Então, estudante, por que nós estamos destacando com bastante profundidade, né, por isso que dividimos em 3 aulas, para que vocês compreendam, né, que foi o modernismo brasileiro, que foi a Semana da Arte Moderna, que conheçam esses artistas, para que vocês possam... A imagem aqui, por favor, diretora. Para que vocês possam aprofundar, assimilar, porque em uma aula só não é possível, né, professor? É verdade. Compreender todo esse processo. E o modernismo é muito destacado nas provas do Enem. Né? Mas não é fácil para o estudante compreender, porque, né, faz o quê? Quase 100 anos. Inclusive, esse ano fez o quê? O bicentenário? Isso. O centenário, né? Bicentenário há 200 anos. O centenário da arte moderna, não é isso? Isso. A primeira Semana de Arte Moderna foi em 1922. Então, exatamente, agora completamos, né, o centenário. E aí nós vemos que a proposta continua atual, né? Do modernismo, a nossa contemporaneidade traz ainda inovações dentro da mesma ótica da proposta da Semana de Arte Moderna. Muitos artistas ainda seguem essas tendências, né? Essas técnicas, tanto de pintura, na arquitetura, na literatura. Então, é moderno, vocês sabem, contemporâneo é o agora, mas o moderno sempre está presente, né? Então, vamos ver a próxima obra da Anitta?
Estamos vendo aí o Homem Amarelo. Essa obra aí foi a que gerou a grande polêmica, né? Foi o cerne das críticas vorazes lá do Monteiro Lobato. Foi por conta desse retrato aí, né? Deste homem aí, que é um italiano que pousou para ela, assim, pediu para pousar, e ela expôs, e aí deu uma grande controvérsia. Era um homem talvez pobre. foi até vítima de crítica, professor, porque era um imigrante, né? Não era um brasileiro, um imigrante, uma pessoa talvez com dificuldades ali financeiras. A gente observa ali pelas cores que ela destacou, né? Um olhar cabisbaixo, né? Parece que meio triste. É o lado psicológico, né? Então, a tristeza dele, a angústia. Focou ali o lado, né, da psicológico. Vocês estão vendo também as cores, sentimental, né? As cores que ela usou, o rosto anguloso, né? E os traços já, assim, com um pouquinho de geometrização. Então, Sim, nós vemos... também ela brinca aí com as linhas, com as formas, né? Exatamente. Então, é por isso que essa expressão desesperada do Homem Amarelo aí, da Anitta aí, que não foi aceito por algumas pessoas, né? Como o Monteiro Lobato. Vamos ver a próxima tela, professor? Vamos já lá. traz aí, como é a mesma, né? Já vamos comentando aí. Então, como a gente está falando, né? O retratado aí, ele traz uma aguda melancolia no seu olhar, um olhar vago, distante. E ainda que ele se apresente de gravata, né? Seu paletó encontra-se visivelmente desgastado, mal ajeitado, o corpo contorcido, transpondo até os limites da tela. E isso era uma característica comum aos trabalhos da pintura. Exatamente, várias obras. Então, os seus olhos escuros são delimitados por contornos. Então, estudantes, várias obras da Anitta, nós percebemos aí o quanto ela traz muito esses traços, né, da personalidade aí de quem ela está pintando. Então, ela destaca muito os traços, as formas. Então, o que nós observamos, né? Aí nessa pintura, os olhos escuros, né, são delimitados por contornos pretos com espessas sobrancelhas em forma de acento circunflexo. Então, seguindo aqui, uma outra pintura dela é a Estudante Russa. Então, a obra ela revela o quê? Que a artista retrata, em retratar o estado psicológico dos seus modelos. Então, ela destaca muito isso, o rosto, né? A imagem da pessoa ali, a forma que ela está naquele momento, né? Melancólico, momento psicológico, ali com tristeza. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa obra aqui. Então, a mulher ela está sentada, como nós estamos vendo aqui na imagem, né? Sentada numa cadeira. O corpo está voltado para frente, está vestindo uma blusa colorida, que contribui para a luminosidade da tela. A saia é roxa, porém aqui não aparece, viu, estudante? Porque a imagem, quando a gente copia e traz para a tela, às vezes muda, sabe? Porque tem várias versões também. Então, a saia é roxa, porém não é percebida até os joelhos, pois a pintura não mostra os membros inferiores. E as duas mãos estão cruzadas no colo, sendo que a direita fica oculta. Então, só para a gente retratar um pouco aí da característica, né, dos trabalhos da Anitta, que ela retrata ali a pessoa do jeito que ela é. Ela não coloca ali um rosto bonito, com formas perfeitas, né? Então, ela retrata ali a simplicidade, né, da pessoa que está sendo reproduzida ali na tela, né, professor? Verdade. A Estudante Russa, né, é mais uma dessas pessoas que pediram para posar para a Anitta, mais uma dessas pessoas que ela retratou, né? Então, o que acontece é que foram feitos vários e vários ensaios, né? Foram feitas várias e várias representações em que ela fez vários e vários experimentos, né? Então, a Anitta, ela, como uma pessoa que conseguiu estudar
nas escolas mais renomadas Com certeza. de fora do Brasil, né? Ela estudou nos Estados Unidos, ela estudou também na Escola de Belas Artes da Alemanha, onde havia um desenvolvimento muito grande, muitos movimentos partiram da Alemanha. Muito avançado lá, né? É um centro de estudo muito avançado. Então, o que acontece? Acontece justamente que ela vem trazendo para nós, ela vem cheia do entusiasmo, ela vem trazendo para nós as suas descobertas, o seu desenvolvimento. E olha que ela hesitou, ela levou alguns anos para fazer a sua primeira exposição. Ela, antes de expor, ela ficou ali aprontando seus quadros, pintando mais no Brasil, aprimorando, e só depois de algum tempo foi que ela se encheu de coragem para mostrar o seu trabalho numa exposição aqui no Brasil em 1917, né? Exato. Então, professora, essa aula, né, abordamos aí sobre 2 artistas que pintou obras tanto, né, do contexto brasileiro como também de fora, né, de onde eles estudaram. Porém, são artistas assim, né, que trouxe aí uma nova arte, né, arte moderna, arte brasileira, no qual focava as pessoas, a paisagem, na nossa paisagem natural, também as pessoas, o período histórico, né, que o Brasil passou, somente aí no período da modernidade, a industrialização. Nós vamos ver outros quadros que os artistas pintam, tanto o contexto econômico do Nordeste, no qual as pessoas estavam passando por muitas dificuldades, né, como aquela obra Os Retirantes, né, fugiu agora... Portinari, né? Então, são muitos artistas brasileiros que destacaram a nossa cultura, abriu aí portas, né, para a modernidade, não só nas artes plásticas, mas também na literatura, na arquitetura, na escultura, enfim, o Brasil é muito rico, tem uma riqueza muito grande em cultura, nessa miscigenação cultural muito ampla, né, devido a ser um país com um foco migratório muito grande. Então, há uma diversidade de culturas, de cores, de paisagem, tudo isso tem que ser preservado e também destacado, né, na nossa literatura e nas artes plásticas. Eu queria também ressaltar, né, essa questão de que esses artistas, né, o Laszlo Segall e a Anita Malfatti, eles trouxeram a visão do que estava acontecendo fora do Brasil. Aqui no Brasil, a arte estava ainda vivendo ainda do academicismo nesse momento, e quando eles vêm trazendo uma outra forma, uma outra visão, certamente houve um choque muito grande entre aqueles mais conservadores que queriam manter esse mesmo padrão, né? Esse mesmo padrão clássico, né? Isso. E aqueles que estavam trazendo a novidade. Só que as coisas vão acontecendo, apesar das farpas, apesar das críticas, apesar do que aconteceu através dos jornais, mas aí as coisas também vão se impondo, vários novos artistas vão apresentando trabalhos, e aí, hoje em dia, a gente já passou à frente, já está noutra visão. Outra dimensão, né? Mais avançada ainda. Já estamos no período da arte contemporânea, porém com base aí fundamentada com esses artistas da arte moderna. Então, estudante, o nosso tópico de hoje. Vamos dar continuidade aos estudos da arte brasileira, certo? Então, vocês ficam atentos às nossas aulas, façam anotações aí, porque nós estamos quase concluindo a unidade 3, hein? Logo, vocês terão a avaliação e vão finalizar assim com chave de ouro. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Até a próxima aula.